Você acorda. Antes mesmo de levantar, sua mão já procura o celular. Notificações, mensagens, urgências que nem são suas. E por alguns minutos você sente que está no jogo. Até perceber a verdade. Você não está jogando. Você está sendo jogado. A cidade lá fora corre. Você corre junto. E mesmo assim, no fim do dia, a sensação é sempre a mesma. Muito esforço, pouco avanço. E aí vem aquela pergunta que você evita porque ela dói. Você quer fazer dinheiro ou você só quer parar de se sentir atrasado? Porque desejo é barato, decisão é rara e é nesse ponto que a maioria quebra. Não por falta de capacidade, mas por falta de alvo. Sem alvo, você vira refém do humor, do feed, do medo, do barulho. Você vive apagando incêndio e chama isso de correria. Só que correria sem direção é só desperdício de vida. Numa noite qualquer, quando o cansaço pesa mais do que a esperança, você para diante do espelho e percebe, você está na deriva. Não é preguiça, é falta de comando, falta de destino. E quando um homem não escolhe um destino, qualquer estrada serve. E isso não é liberdade, é abandono. Você tenta se motivar, assiste mais um vídeo, salva mais uma dica, faz mais uma lista e nada muda, porque você está tentando vencer um problema de direção com mais informação. E isso nunca funcionou. É aí que a história muda. Você encontra um livro antigo, capa gasta, páginas marcadas. E no meio daquela quietude, você sente como se alguém estivesse falando com você, não como um guru, mas como um homem que já viu essa guerra antes. Napoleon Hill não aparece como salvador, ele aparece como mestre, frio, direto, incômodo. E a primeira coisa que ele faz não é te motivar, é te confrontar. Um propósito vago te entrega uma vida vaga. Você engole seco, porque é verdade. E ele continua, como quem coloca um peso na sua mão. Propósito definido não é frase bonita, não é quero vencer. É número, é prazo, é método. Você tenta desviar. Mas eu não sei exatamente. E Hill corta sua desculpa com a lâmina que separa homens de meninos. Então você está na deriva. Ele não te julga. Ele te mostra o mapa e aponta o inimigo real. Não é o governo, não é o patrão, não é a falta de oportunidade. O inimigo é a deriva, essa força invisível que te mantém ocupado com trivialidade, reativo, sempre cansado, sempre começando de novo. A deriva te oferece conforto imediato e rouba teu futuro em parcelas. E você percebe, enquanto você não decide um alvo, você vira alvo. Hill te dá uma missão, simples, mas pesada. Responda em 10 segundos. Quanto você quer ganhar por mês? Exatamente. Até quando? Fazendo o quê? Você trava. E nesse silêncio você entende o tamanho do problema. Você trabalha sem contrato com o próprio destino. Você vive como se o mundo fosse decidir por você. E Hill deixa claro: homem que não se governa, será governado. Então ele te conta uma história que não é lenda. É mecanismo, 2 homens numa oficina, mesma função, mesmos anos. Um se torna Henry Ford, o outro continua no mesmo lugar. E Hill faz a pergunta que desmonta qualquer ilusão. O que separou os dois? Não foi sorte, foi direção. Ford tinha missão e organizou esforço em torno dela. Aí vem a revelação que muda seu jogo. Propósito definido cria poder. Não poder místico, poder prático, foco, decisão, coragem de dizer não, consistência. Porque quando você sabe o que quer, você para de negociar com distrações. Mas o mestre não te deixa sonhar. Ele te dá trabalho. Você quer sair da deriva? Então atravesse o primeiro portal, definição. E ele coloca na mesa um papel e uma caneta, como se fosse uma espada. Escreve: até data. Eu vou gerar X reais por mês com método. Agora escreve por baixo: por que eu quero isso? Você sente resistência, porque escrever isso torna real. E o que é real exige responsabilidade. Mas você escreve, e pela primeira vez em muito tempo, você sente algo raro: direção. Só que direção sem movimento não vale nada. Hill te conduz para o segundo portal. Esforço organizado. E ele te entrega o plano como quem entrega 7 provas, 7 dias, 7 portões. Não para ficar rico, para sair da deriva. Dia 1, você define número, data, método. Sem isso, você não tem alvo. Dia 2, você cria uma oferta simples, algo que dá para vender e entregar em 48 a 72 horas. Nada de projeto perfeito, entrega rápida, valor claro. Dia 3,
Você lista 30 alvos, pessoas ou negócios com a dor que você resolve. Nome, contato, dor, sem fantasia. Dia 4. Você atravessa o portal que separa sonhador de executor. Abordagem. Você manda 30 mensagens curtas, sem implorar, com proposta. Eu vi isso, eu resolvo assim. Quer que eu te mostre 3 ideias? Dia 5. Você enfrenta a primeira batalha real, rejeição e silêncio. E aqui a deriva tenta voltar sussurrando. Viu? Você não nasceu para isso. Mas o mestre já te avisou. Persistência não é emoção, é decisão repetida. Você faz follow-up. Você fecha com objetividade. Dia 6, você entrega acima do combinado. Não porque você é bonzinho, porque você entende estratégia. Prova social e recorrência nascem na entrega. Dia 7, você ajusta e escala. Você transforma o que funcionou em pacote e cria um ritual. Todo dia, 3 minutos de revisão do alvo. O que eu faço hoje que empurra meu alvo? Porque propósito definido não é sentir, é decidir e executar. No meio dessa jornada, Rio te dá a arma mental que mantém o herói de pé quando a motivação morre. Autossugestão. Não como magia, mas como programação, repetição e clareza. Você não espera coragem. Você se treina. Você não pede foco. Você constrói foco. Você para de viver de esperança e começa a viver de comando. E então acontece a virada. O primeiro sim, a primeira venda. O primeiro dinheiro que veio não do acaso, mas da sua decisão. E o mais importante não é o valor, é a prova. Você percebe na prática, você não era incapaz. Você estava sem direção. E quando você assume o volante, o mundo muda de forma. Não porque ficou fácil, mas porque agora existe um caminho. E aqui é o retorno do herói. Você volta para sua rotina, mas não como o mesmo homem. O feed ainda existe. A urgência ainda chama. A preguiça ainda tenta negociar. Mas agora você tem alvo, e quem tem alvo não vive reagindo. Você entende a frase que encerra tudo. Você não está sem dinheiro porque o mundo te odeia. Você está sem dinheiro porque ainda não tomou controle do seu destino. E quando você toma, você vira perigoso. Não para os outros, mas para a sua versão fraca. Então, eu te deixo com o ritual do herói. Escreve seu propósito definido, número, data, método, e comenta em uma linha. Não para me agradar, para você parar de mentir para si mesmo, porque sem alvo você vira alvo, com alvo você vira ameaça.